Pasta 40. Capítulo 40. Marionetista. O mais importante é ser gentil, sussurrou-me Simon ao atravessarmos um corredor estreito ladeado por livros. Nossas lâmpadas de simpatia lançavam feixes de luz pelas prateleiras e faziam as sombras dançarem nervosamente. Mas não o trate com condescendência. Ele é meio esquisito, mas não é idiota. Trate-o simplesmente como trataria qualquer outra pessoa. Mas de maneira cortês, retruquei em tom sarcástico, já cansado da sua ladainha de conselhos. Exatamente, disse Simon com ar sério. Aonde estamos indo, afinal? Perguntei, principalmente para interromper a amolação do Simon. Subterrâneo 3, respondeu William ao nos virarmos para descer um longo lance de escada de pedra. Séculos de uso haviam-na desgastado, fazendo os degraus parecerem abaulados como prateleiras cheias demais. Quando começamos a descer, as lâmpadas fizeram os degraus parecerem lisos, escuros e sem bordas, como um leito de rio abandonado e escavado na pedra. Tem certeza de que ele estará lá? Will fez que sim. Acho que ele não sai muito dos seus aposentos. Aposentos? Perguntei. Ele mora aqui? Nenhum dos dois disse nada, enquanto William descia mais um lance de escada à nossa frente. Depois atravessava um longo trecho de um corredor largo e de pé direito baixo. Finalmente chegamos a uma porta sem destaque, enfurnada num canto. Se eu não tivesse outras informações, teria presumido que se tratava de uma das inúmeras cabines de leitura espalhadas por todo o acervo. Só não faça nada para aborrecê-lo, disse Simon nervoso. Assumi minha expressão mais cortês quando William bateu de leve na porta. A maçaneta começou a girar quase de imediato. A porta se entreabriu, depois se escancarou. O marionetista ficou emoldurado pelo vão, mais alto que qualquer um de nós. As mangas de sua túnica preta enfunaram-se espontaneamente com a brisa gerada pelo movimento da porta. Ele nos fitou por um momento com altivez, depois assumiu um ar intrigado e levou uma das mãos à lateral da cabeça. Esperem, esqueci meu capuz, disse e fechou a porta com um chute. Por mais estranha que tivesse sido sua breve aparição, eu havia notado uma coisa ainda mais inquietante. Pelo corpo queimado de Deus, murmurei, ele tem velas lá dentro. O Lorrain sabe? Simon ia abrindo a boca para responder quando a porta tornou a se escancarar. O marionetista preencheu o vão, a túnica negra destacando-se contra a luz cálida das velas, atrás dele. Dessa vez o homem estava de capuz com os braços levantados. As mangas compridas da túnica captaram a entrada de ar e se inflaram de modo impressionante. A mesma lufada de ar pegou o seu capuz e o tirou parcialmente da cabeça. Raios! Exclamou ele com a voz perturbada. O capuz estava meio em cima, meio fora da cabeça, cobrindo parcialmente um olho. O homem tornou a fechar a porta com um pontapé. William e Simon mantiveram um ar sério. Eu me abstive de qualquer comentário. Houve um instante de silêncio. Por fim, veio uma voz abafada do outro lado da porta. Importam-se de bater de novo? Não parece muito correto se não for assim. Obedientemente, Will tornou a se aproximar da porta e bateu. 1, 2 vezes, e então ela se escancarou e nós nos vimos diante de uma figura que se agigantava numa túnica escura. O capuz lhe encobria o rosto e as mangas compridas da túnica agitavam-se ao vento. — Quem vem procurar o grande Taborlin? Entoou o marionetista com uma voz sonora, porém ligeiramente abafada pelo grande capuz. Uma das mãos apontou num gesto dramático. — Você, Simon. Houve uma pausa e a voz dele perdeu sua ressonância teatral. — Eu já ouvi hoje, não vi? Simon assentiu com a cabeça, intuía a risada que dava cambalhotas dentro dele, tentando achar uma saída. — Há quanto tempo? — Faz cerca de 1 hora. O capuz balançou. — Fui melhor desta vez? Ele levantou a mão para empurrar o capuz para trás e notei que a túnica era grande demais para seu corpo, as mangas pendendo até a ponta dos dedos. Quando o rosto emergiu do capuz, ele sorria como uma criança que estivesse brincando com as roupas dos pais. — Antes você não fez o Taborlin, admitiu Simon. — Ah, disse o marionetista, parecendo meio desconcertado. — Como foi dessa vez? Da última vez, quero dizer. Foi um bom Taborlin? — Bastante bom, respondeu Simon. O marionetista olhou para William.
Gostei da túnica, disse Will, mas sempre imaginei o Taborlin com uma voz suave. Ah, murmurou ele e finalmente olhou para mim. Olá? Olá, respondi com meu tom mais cortês. Não o conheço. Ele fez uma pausa. Quem é você? Sou o Kvolt. Você parece muito seguro disso, comentou ele, olhando-me atentamente. Fez outra pausa. Eles me chamam de marionetista. Quem é eles? Quem são eles? Corrigiu-me ele, levantando um dedo. Sorri. Então, quem são eles? Quem eram eles, então? Quem são eles agora? Esclareci, abrindo ainda mais o sorriso. O marionetista imitou meu sorriso de um jeito dispersivo e fez um gesto vago com uma das mãos. Eles, você sabe, as pessoas. Continuou a me olhar fixamente, tal como eu examinaria uma pedra interessante ou um tipo de folha que nunca tivesse visto. Como você chama a si mesmo? Indaguei. Ele pareceu meio surpreso e seus olhos se concentraram em mim de maneira mais comum. Isso seria revelar um segredo, desconfio. Respondeu ele com um toque de censura. Olhou para William e Simon, ambos calados. Agora vocês devem entrar. Deu meia volta e entrou no cômodo. Não era um aposento muito grande, mas parecia bizarramente deslocado, aninhado no bojo do arquivo. Havia uma cadeira estofada, uma grande mesa de madeira e um par de portas que levavam a outros cômodos. Os livros estavam por toda parte, abarrotando prateleiras e estantes. Empilhavam-se no chão, espalhavam-se por mesas e se amontoavam em cadeiras. Uma cortina fechada numa parede me surpreendeu. Minha cabeça lutou contra a impressão de que devia haver uma janela atrás dela, apesar de eu saber que estávamos nas profundezas do subterrâneo. A sala era iluminada por lamparinas e velas, longos círios e grossas pilastras gotejantes de cera. Cada uma das chamas me enchia de uma vaga angústia ao pensar em fogo num prédio repleto de centenas de milhares de livros preciosos. E havia marionetes, pendiam de prateleiras e ganchos nas paredes. Amarfanhavam-se nos cantos e embaixo das cadeiras. Algumas estavam em processo de confecção ou restauração, espalhadas entre ferramentas sobre os tampos das mesas. Havia prateleiras cheias de estatuetas, todas habilmente entalhadas e pintadas sob a forma de pessoas. A caminho de sua mesa, o marionetista soltou-se da túnica negra e a deixou cair displicentemente no chão. Por baixo dela, o homem usava uma roupa simples, camisa branca amarrotada, calça preta amarrotada e meias descasadas, muito remendadas no calcanhar. Percebi que era mais velho do que eu havia suposto. Tinha o rosto liso e sem vincos, mas o cabelo era de um branco puro e rareava no alto. O marionetista esvaziou uma cadeira para mim, tirando cuidadosamente do assento um pequeno fantoche de cordas e encontrando um lugar para ele numa prateleira próxima. Em seguida sentou-se à mesa, deixando William e Simon de pé. Justiça seja feita, eles não pareceram terrivelmente desconcertados. Vasculhando um pouco a bagunça da mesa, ele pegou um pedaço de madeira de forma irregular e uma faquinha. Lançou outro olhar demorado e inquisitivo para o meu rosto, depois começou a esculpir metodicamente, deixando lascas de madeira em forma de cachos caírem no tampo da mesa. Estranhamente, não tive vontade de perguntar a ninguém o que estava acontecendo. Quem faz tantas perguntas quanto eu aprende quando elas são apropriadas. Além disso, eu sabia quais seriam as respostas. O marionetista era uma daquelas pessoas talentosas e não muito boas da cabeça que haviam encontrado um nicho para si na universidade. A formação no Arcanum fazia coisas estranhas com a mente dos estudantes. A mais notável dessas coisas pouco naturais era a capacidade de fazer o que a maioria das pessoas chama de mágica e que nós chamávamos de simpatia, siglística, alquimia, denominação e similares. Algumas mentes se habituavam facilmente a isso, outras tinham dificuldade. As piores dentre estas enlouqueciam e acabavam no refúgio, mas a maioria não se estilhaçava ao ser submetida à atenção do Arcanum, apenas rachava um pouquinho. Às vezes essas rachaduras transpareciam em pequenos detalhes, como tiques nervosos ou gagueira. Noutras, os alunos ouviam vozes, ficavam esquecidos, cegos ou mudos. Às vezes era só por uma hora ou por um dia, outras vezes era para sempre.
Calculei que o marionetista era um aluno que havia rachado anos antes. Como Auri parecia ter encontrado um lugar para si, embora eu me deslumbrasse com o fato de Lorraine deixá-lo viver ali embaixo. Ele tem sempre essa cara? Perguntou o marionetista a Willem e Simon. Um montinho de aparas de madeira clara tinha se acumulado em volta de suas mãos. Quase sempre, disse Willem. Que cara? Perguntou Simon. Como se tivesse acabado de pensar nos 3 próximos movimentos de um jogo de tirani e descoberto como vai ganhar, disse o marionetista, que deu um outro olhar demorado para meu rosto e desbastou outra tira fina de madeira. É bem irritante, na verdade. Willem soltou uma risada. Essa é a cara dele quando pensa, marionetista. Ele a usa muito, mas não o tempo todo. O que é tirani? Perguntou Simon. Um pensador, disse o marionetista com ar absorto. Em que está pensando agora? Estou pensando que você deve ser um observador muito cuidadoso das pessoas, marionetista. Respondi de modo educado. Ele deu uma bufadela sem levantar os olhos. De que adianta o cuidado? De que adianta observar, aliás? As pessoas vivem observando coisas. Deveriam vê-las. Eu vejo as coisas para as quais olho. Sou um vedor. Olhou para o pedaço de madeira em sua mão, depois para meu rosto. Aparentemente satisfeito, cruzou as mãos sobre o entalhe, mas não antes que eu vislumbrasse meu perfil, habilmente esculpido na madeira. Sabe o que você foi, o que não é e o que será? Perguntou. Parecia uma charada. Não, um vedor, disse ele, demonstrando certeza, porque é isso que significa elir. Na verdade, o que vou-te é relar, disse Simon respeitosamente. O marionetista deu uma fungada depreciativa. Dificilmente, disse olhando-me de perto. Você pode vir a ser um vedor, mas ainda não o é. Por enquanto é um olhador. Será um verdadeiro elir em algum momento, se aprender a relaxar. Exibiu o rosto entalhado na madeira e perguntou. O que você vê aqui? Já não era um pedaço de madeira irregular. Minhas feições, aprisionadas em séria contemplação, fitaram-me dos veios da madeira. Inclinei-me para a frente a fim de olhar mais de perto. O marionetista riu e levantou as mãos. Tarde demais, exclamou, parecendo infantil por um momento. Você olhou demais e não viu bastante. O excesso do olhar pode atrapalhar o ver, entende? Pôs o rosto entalhado em cima da mesa, de modo a parecer que ele estava encarando um dos fantoches reclinados. Está vendo o pequeno quivote de madeira? Vê como ele olha? Muito atento, muito dedicado. Passará 100 anos olhando, mas será que algum dia vai ver o que está na sua frente? O marionetista reclinou-se na cadeira, deixando os olhos vagarem pela sala com ar satisfeito. Elir significa vedor? Perguntou Simon. As outras categorias também têm significados? Como estudante com pleno acesso ao arquivo, imagino que você possa descobrir isso sozinho, respondeu o marionetista. Sua atenção concentrou-se numa marionete em cima da mesa à sua frente. Ele a desceu com cuidado para o chão, evitando emaranhar suas cordas. Era uma miniatura perfeita de um clérigo teliniano vestindo um hábito cinzento. Você teria alguma recomendação sobre onde ele poderia começar a pesquisar? Indaguei, seguindo um palpite. No Dictum de Reinfalk, disse o marionetista. Sob a direção dele, o fantoche teliniano levantou-se do chão e moveu todos os membros, como quem se espreguiçasse depois de um longo sono. Com esse eu não estou familiarizado. O marionetista respondeu com ar distraído. Está no 2º andar na área sul. 2ª fileira, 2º estante, 3ª prateleira, lado direito, encadernação de couro vermelho. O sacerdote em miniatura andou lentamente em volta dos pés do marionetista. Segurava firme numa das mãos uma réplica minúscula do livro do caminho, perfeitamente moldada até a miúda roda raiada pintada na capa. Nós 3 ficamos vendo o marionetista puxar as cordas do sacerdotinho, fazendo-o andar para trás e para frente, até finalmente sentar-se num de seus pés, calçados com meias. Willem pigarreou respeitosamente. — Marionetista? — Sim, respondeu o outro sem levantar os olhos dos pés. — Você tem uma pergunta, ou melhor, o Quivote tem uma pergunta e você está pensando em formulá-la por ele. O Quivote está sentado ligeiramente para a frente da cadeira. Há uma ruga entre suas sobrancelhas e um franzir dos lábios que deixam isso transparecer. Deixe que ele pergunte. Talvez isso lhe faça bem.
Fiquei paralisado ao me ver fazendo cada uma das coisas que ele havia mencionado. O marionetista continuou a mexer as cordas de seu pequeno teleniano. O boneco fez uma busca criteriosa e temerosa na área em torno dos pés dele, brandindo o livro à frente, antes de contornar os pés da mesa e olhar para os sapatos abandonados do marionetista. Seus movimentos eram insólitos e aquilo me distraiu a ponto de eu esquecer que não estava à vontade. Então me senti relaxar. Na verdade, eu estava pensando no Zamir, falei. Meus olhos continuaram pousados na cena que se desenrolava aos pés do marionetista. Outro boneco se juntara ao espetáculo, uma mocinha com roupas de camponesa. Ela se aproximou do teleniano e estendeu uma das mãos, como se tentasse dar-lhe alguma coisa. Não, estava fazendo uma pergunta. O teleniano virou-lhe as costas. Ela pôs a mão tímida em seu braço. Ele se afastou com um passo altivo. Estava pensando em quem os dissolveu, o imperador Nauto ou a igreja. Ainda está olhando, advertiu-me ele com mais delicadeza que antes. Você precisa passar um tempo perseguindo o vento. É sério demais. Isso lhe criará problemas. De repente o teleniano voltou-se contra a garota. Trêmulo de raiva, ameaçou-a com o livro. Ela deu um passo atrás, assustada, e tropeçou caindo de joelhos. A igreja os dissolveu, é claro. Somente um édito do pontífice poderia afetá-los, disse o marionetista. O teleniano bateu com o livro na garota. 1, 2 vezes, jogando-a no chão, onde ela permaneceu terrivelmente imóvel. Nauto não conseguiria sequer mandá-los atravessar uma rua, completou. Um ligeiro movimento atraiu o olhar do marionetista. Ora, ora, disse ele, inclinando a cabeça para Willem. Veja o que estou vendo. A cabeça se curva de leve. O queixo se trava, mas os olhos não se fixam em nada, voltando a irritação para dentro. Se eu fosse o tipo de pessoa que julga pelo olhar, diria que Willem acabou de perder uma aposta. Você não sabe que a igreja não aprova o jogo? A seus pés, o teleniano brandiu o livro para Willem. O clérigo juntou as mãos e voltou as costas para a mulher caída. Deu 1 ou 2 passos para longe e curvou a cabeça como se orasse. Consegui desviar a atenção da cena e ergui os olhos para nosso anfitrião. Marionetista, você leu As Luzes da História de Felteme Reis? Perguntei. Vi Simão lançar um olhar ansioso para Willem, mas o marionetista não pareceu achar nada de estranho na pergunta. O teleniano a seus pés levantou-se e começou a dançar e dar cambalhotas. Sim. Por que o Reis diria que o Alpura Prolicia Amir foi o 63º decreto do imperador Nauto? Reis não diria nada disso, declarou o marionetista sem levantar os olhos da marionete a seus pés. Isso é puro disparate. Mas encontramos um exemplar do Luzes que diz exatamente isso, afirmei. O marionetista deu de ombros, vendo o teleniano dançar a seus pés. Talvez seja um erro de transcrição, ponderou Willem. Dependendo da edição do livro, a própria igreja poderia ser responsável por alterar essa informação. O imperador Nauto é o bode expiatório favorito da história. Poderia ser a igreja tentando distanciar-se dos Amir. Eles fizeram umas coisas terríveis no final. Esperto, esperto, comentou o marionetista. A seus pés, o teleniano fez uma mesura profunda na direção de Willem. De repente ocorreu-me uma ideia. Marionetista, você sabe o que há atrás da porta trancada no andar acima deste aqui? A porta grande de pedra? O teleniano parou de dançar e o marionetista ergueu a cabeça. Lançou-me um olhar demorado e severo. Seus olhos ficaram sérios e lúcidos. Acho que a porta das 4 chapas não deveria ser do interesse de um aluno. E você? Senti-me enrubescer. Não, senhor. Respondi e desviei os olhos dos dele. A tensão do momento foi rompida pelo som distante do campanário. Simão praguejou baixinho. Estou atrasado, disse. Desculpe-me, marionetista, tenho que ir embora. O marionetista levantou-se e pendurou o teleniano na parede. Está na hora de eu voltar para minha leitura de qualquer modo, disse. Mudou-se para a cadeira estofada, sentou-se e abriu um livro. Traga esse aí de volta em algum momento, falou com um gesto na minha direção, sem erguer os olhos do livro. Tenho mais trabalho para fazer nele. Pasta 41. Capítulo 41. O bem maior. Ergui os olhos para Simão e cochichei. Ivari enin euge. Simão deu um suspiro aflito. Você deveria estar estudando fisiognomonia.
Fazia uma onzena inteira desde que puséramos fogo nos aposentos de Ambrose e o inverno finalmente mostrava os dentes, cobrindo a universidade com montes de neve trazidos pelo vento, que chegavam à altura dos joelhos. Como sempre acontecia quando o tempo se tornava inclemente, o arquivo estava completamente lotado de alunos industriosos. Visto que todas as cabines de leitura estavam ocupadas, Simão e eu tínhamos sido forçados a levar nossos livros para a seção dos tomos. O salão sem janelas, de pé direito alto, estava com mais da metade da sua lotação, mas continuava silencioso como uma cripta. Toda aquela pedra escura e os murmúrios sussurrados tornavam-no ligeiramente fantasmagórico, evidenciando a razão por que os estudantes se referiam a ele como tumbas. Estou estudando minha matéria de fisiognomonia, protestei baixinho. Estava examinando alguns diagramas de Gibea. Veja o que encontrei. Estendi o livro para ele ver. Gibea? Cochichou Simão horrorizado. Juro que a única razão de você estudar comigo é para me interromper. Disse e se afastou do livro que eu lhe oferecia. Não há nada de grotesco, protestei. Só aqui. Olhe só o que diz aqui. Simão empurrou o livro para longe e perdi a paciência. Cuidado, sibilei. Este é um dos originais. Achei-o atrás de uns outros livros, enfurnado no arquivo morto. O Lorrain arrancará meus polegares se acontecer alguma coisa com ele. Simão recuou do livro como se ele estivesse em brasa. Original? Telu misericordioso, isso deve ter sido escrito em pele humana. Leve-o para longe de mim. Quase fiz uma piada dizendo que a pele humana provavelmente não aceitaria tinta, mas deixei a ideia de lado ao ver a expressão do rosto de Simão. Mesmo assim, a minha deve ter me traído. Você é perverso, cuspiu ele, a voz subindo a níveis quase inaceitáveis. Pela mão de Deus, você não sabe que ele abria a faca homens vivos para ver seus órgãos funcionarem? Eu me recuso a olhar para qualquer coisa pela qual esse monstro tenha sido responsável. Pousei o livro e disse com toda a delicadeza possível. Neste caso, você bem que poderia parar de estudar medicina. As pesquisas de Gibea sobre o corpo humano foram as mais minuciosas já feitas até hoje. Os diários dele são a espinha dorsal da fisiopatia moderna. O rosto de Simão permaneceu fechado e ele se inclinou para a frente para poder falar baixo e, mesmo assim, ser ouvido. Quando os Amir se mobilizaram contra ele, encontraram os ossos de 20.000 pessoas, valas enormes de ossos e cinzas, mulheres e crianças. 20.000! Simão gaguejou um pouco antes de conseguir continuar. E esses foram só os que eles encontraram. Deixei que ele se acalmasse um pouco antes de falar. O Gibea escreveu 23 livros sobre o funcionamento do corpo. Assinalei com a maior delicadeza que pude. Quando os Amir o atacaram, parte de sua propriedade pegou fogo e 4 desses volumes e todas as suas anotações se perderam. Pergunte ao mestre Arwell o que ele daria para ter esses volumes restaurados. Simão baixou a mão com força sobre o tampo da mesa, fazendo vários estudantes olharem na nossa direção. Diabos! Sibilou. Eu cresci a 50 quilômetros de Gibea. Dos morros do meu pai, num dia claro, dava para ver as ruínas. Isso me silenciou. Se as terras da família de Simne eram tão próximas, seus ancestrais deviam ter se vinculado ao Gibea por laços de lealdade. Isso significava que ele talvez os tivesse forçado a recolher sujeitos para seus experimentos. Podia até ser que membros de sua família tivessem acabado nas valas de ossos e cinzas. Esperei muito tempo antes de voltar a sussurrar. Eu não sabia. Ele recuperou quase toda a compostura. Nós não falamos disso, comentou rígido, afastando o cabelo dos olhos. Debruçamo-nos sobre os estudos e 1 hora se passou até Simão voltar a falar. O que você encontrou? Perguntou de um jeito displicente, como se não quisesse admitir sua curiosidade. Aqui, na aba interna. Cochichei animado, abri a capa e o rosto de Simão crispou-se inconscientemente ao fitá-la, como se o livro cheirasse a morte. Derramou em tudo, disse uma voz quando um par de alunos mais velhos entrou no salão. Pelas roupas suntuosas pude perceber que eram ambos da nobreza e, embora não estivessem gritando, também não faziam o menor esforço para falar baixo. O Anisate o fez limpar toda a sujeira antes de deixá-lo se lavar. Ele vai cheirar a ureia por uma boa onzena. O que há para ver? Perguntou Simão, olhando para a página. São só o nome dele e as datas. Não é no meio, olhe para o alto, perto das bordas da página. Apontei para os arabescos decorativos. Bem ali.
Eu seria capaz de apostar um ocre que aquele fedelho vai se envenenar antes de terminar o período, disse um dos falastrões. Será que algum dia fomos burros assim? Ainda não estou vendo nada, disse Simão baixinho, fazendo um gesto perplexo, com os 2 cotovelos na mesa. É bem bonitinho para quem gosta desse tipo de coisa, mas nunca fui grande fã de textos com iluminuras. Poderíamos ir a 2 vinténs, continuou a conversa, a várias mesas de distância, atraindo olhares aborrecidos dos estudantes em volta. Eles têm uma garota lá que toca a harmônica, juro que você nunca viu nada igual a ela, e o Linten disse que se você tiver uma pratinha, ela... A voz baixou com um ar conspiratório. Ela o quê? Perguntei, metendo-me na conversa dos 2 com toda a grosseria possível. Não precisei gritar. No Tomos, a voz falada em tom normal atravessava o salão inteiro. Acho que não ouvi direito essa última parte. Os 2 me lançaram olhares indignados, mas não responderam. O que você está fazendo? Sibilou Simão para mim envergonhado, tentando fazê-los calarem a boca. É só ignorá-los, disse ele. Veja, estou olhando para a droga do seu livro. Mostre o que você quer que eu veja. O Gibé ilustrava todos os seus diários. Esse é um original dele, logo, faz sentido que ele também tenha desenhado os arabescos, certo? Simão fez que sim e afastou o cabelo dos olhos. O que você vê aqui? Perguntei, apontando lentamente de um arabesco para o outro. Está vendo? Simão fez que não com a cabeça. Tornei a apontar com mais precisão. Ali, disse, e ali no canto. Os olhos dele se arregalaram. Letras I, V... Fez uma pausa para decifrá-las. Ivar e Enin Eugê. Era sobre isso que você andava tagarelando, empurrou o livro para longe. E qual é a ideia, fora o fato de que ele era quase analfabeto em têmico? Não é têmico, assinalei, é temano, um uso arcaico. E o que isso estaria dizendo? Perguntou Simão, levantando os olhos do livro e franzindo a testa. Para o grande bem? Balancei a cabeça e o corrigi. Para o bem maior. Soa familiar? Não sei quanto tempo ela vai ficar lá, disse um dos membros do par barulhento. Se você não a vir, vai se arrepender. Eu lhe disse que hoje não posso, talvez no dia da cega. Estarei livre no dia da cega. Você deve ir antes disso, falei. A 2 vinténs fica lotada à noite, no dia da cega. Os 2 me olharam irritados. Meta-se com a sua vida, calculadorzinho idiota, disse o mais alto. Isso me exasperou ainda mais. Desculpe, você não estava falando comigo? Eu parecia estar falando com você? Perguntou ele em tom mordaz. O som disse que sim. Se posso ouvi-lo a 3 mesas de distância, você deve querer que eu participe da conversa. Pigarreei e completei. A única alternativa é você ser grosseiro demais para manter a voz baixa nos tomos. O rosto do sujeito ficou vermelho e ele provavelmente teria retrucado, mas seu amigo lhe disse alguma coisa no ouvido e os 2 recolheram os livros e se retiraram. Houve aplausos esparsos e discretos quando a porta se fechou atrás deles. Dei um sorriso e um aceno para minha plateia. Os escribas teriam cuidado disso, censurou-me Simão, baixinho, quando voltamos a nos debruçar sobre a mesa para conversar. Os escribas não estavam cuidando, assinalei. Além disso, o silêncio voltou, e é isso que importa. E então, o que lembra a você para o bem maior? O Zamir, é claro. Com você ultimamente são sempre os Zamir. Qual é a sua questão? A questão, sussurrei agitado, é que o Gibéia era um membro secreto da Ordem dos Zamir. Simão lançou-me um olhar cético. É meio forçado, mas suponho que faça sentido. Isso foi uns 50 anos antes de eles serem denunciados pela igreja. Eles eram bem corruptos naquela época. Tive vontade de dizer que Gibéia não era necessariamente corrupto. Estava buscando o objetivo do Zamir, o bem maior. Embora seus experimentos tivessem sido horripilantes, seu trabalho fizera a medicina avançar de maneiras quase impossíveis de compreender. Era provável que seu trabalho tivesse salvado 10 vezes mais vidas nas centenas de anos decorridos desde então. Mas duvidei que Simão fosse apreciar meu ponto de vista. Corrupto ou não, ele era membro secreto do Zamir. Por que mais esconderia o credo deles na capa do seu diário? Simão deu de ombros. Tudo bem, ele era um dos Zamir. E o que tem isso?
Levantei as mãos, frustrado, e fiz força para manter a voz baixa. Isso significa que a ordem tinha membros secretos antes de ser denunciada pela igreja. Significa que quando o pontífice os dissolveu, os Amir tinham aliados ocultos, aliados que podiam mantê-los em segurança. Significa que os Amir poderiam existir até hoje, em segredo, fazendo seu trabalho de maneira sutis. Notei uma mudança no rosto de Simon. No começo achei que ele estivesse prestes a concordar comigo, então senti um arrepio na nuca e percebi a verdade. Olá, mestre Lorrain. Cumprimentei-o em tom respeitoso, sem me virar para trás. Falar com estudantes em outras mesas não é permitido, disse ele às minhas costas. Você está suspenso por 5 dias. Assenti com a cabeça e nós dois nos levantamos e recolhemos nossas coisas. Com expressão impassível, o mestre Lorrain estendeu-me sua mão comprida. Entreguei-lhe o diário de Gibéia sem tecer comentários e 1 minuto depois estávamos piscando sob o frio sol de inverno fora das portas do arquivo. Puxei a capa para junto do corpo e bati com os pés para sacudir a neve. Suspenso, disse Simon. Essa foi inteligente. Dei de ombros mais sem jeito do que gostaria de admitir. Torci para que um dos outros estudantes explicasse que, na verdade, eu estava tentando manter o silêncio e não o inverso. Eu só estava tentando fazer o que é certo. Simon riu ao começarmos a andar lentamente para Anker. Chutou um montinho de neve de brincadeira. O mundo precisa de gente como você, disse no seu tom que me informava que ele estava ficando filosófico. Você faz coisas, nem sempre da melhor maneira, nem da mais sensata, mas as faz assim mesmo. Você é uma criatura rara. O que quer dizer? Perguntei com curiosidade instigada. Simon deu de ombros. É como hoje. Uma coisa o incomoda, alguém o ofende, de repente, lá vai você. E fez um movimento rápido com a mão esticada. Sabe exatamente o que fazer, nunca hesita, simplesmente vê e reage. Ficou pensativo por um instante e acrescentou. Imagino que os Amir fossem assim. Não admira que o povo tivesse medo deles. Nem sempre sou tão seguro assim, admiti. Simon sorriu. Isso me parece estranhamente tranquilizador. Pasta 42. Capítulo 42. Penitência. Como estudar não era uma alternativa e o inverno estava cobrindo tudo de montes de neve trazidos pelo vento, resolvi que essa era a ocasião perfeita para me pôr em dia com umas coisas que eu vinha deixando de lado. Tentei fazer uma visita a Auri, mas o gelo cobriu os telhados e o pátio onde costumávamos nos encontrar estava cheio de neve acumulada. Fiquei contente por não ver pegada alguma, pois achava que Auri não tinha sapatos, muito menos casaco ou chapéu. Eu teria ido procurá-la nos subterrâneos, mas a grade de ferro do pátio estava trancada e coberta de gelo. Fiz uns turnos duplos de trabalho na iátrica e toquei uma noite extra na Anker para me desculpar pela noite em que precisara sair mais cedo. Trabalhei longas horas na oficiaria, fazendo cálculos e testes e moldando ligas para meu projeto. Também fiz questão de pôr o sono em dia depois de um mês de noites mal dormidas. Mas há um limite para o tanto que uma pessoa pode dormir e no 4º dia da minha suspensão eu havia esgotado minhas desculpas. Por mais que não quisesse, tinha que conversar com a Devi. Quando tomei a decisão de ir, o tempo havia esquentado apenas o suficiente para que a neve que caía se transformasse em cortinas de chuva gelada. A caminhada até Indy foi uma desgraça. Eu não tinha chapéu nem luvas e as rajadas de vento e chuva encharcaram minha capa em 5 minutos. Em 10 eu estava molhado até os ossos e desejando ter esperado ou gasto dinheiro numa carruagem. A chuva derretera a neve na estrada e a lama úmida tinha alguns centímetros de espessura. Parei na eólica a fim de me aquecer um pouco antes de seguir para a casa de Devi, mas o prédio estava trancado e apagado pela primeira vez ao que eu soubesse. Não era de admirar. Que nobre sairia com aquele tempo? Que músico exporia seu instrumento à umidade gélida? Assim fui chafurdando pelas ruas desertas e acabei chegando à viela atrás do açougue. Que eu me lembrasse era a primeira vez que a escada não cheirava a gordura rançosa. Bati na porta da Devi e assustei-me com a dormência da minha mão. Mal consegui sentir os nós dos dedos tocarem a madeira. Esperei um bom momento e tornei a bater, com medo de que ela não estivesse em casa e eu houvesse andado todo aquele estirão para nada. A porta se entreabriu um pouquinho. A luz cálida do lampião e um único olho azul e frio espiaram pela fresta. Em seguida, a porta se escancarou. Pelas tetas e dentes de Telu! Exclamou Devi. O que você está fazendo na rua com esse tempo?
Eu pensei... Não pensou, não, disse ela com desdém. Entre aqui. Entrei pingando, com o capuz grudado na cabeça. Dave fechou a porta atrás de mim, depois a trancou e passou o ferrolho. Olhando em volta, notei que ela havia acrescentado uma segunda estante de livros ao cômodo, embora ainda estivesse quase toda vazia. Passei o peso do corpo de um pé para o outro e uma enorme massa de lama úmida soltou-se da minha capa e se esparramou no chão, molhando tudo. Dave me olhou demoradamente num exame desapaixonado. Vi o fogo crepitando na lareira do outro lado do cômodo, perto da escrivaninha, mas ela não deu nenhuma indicação de que eu devesse avançar mais para dentro da sala. Assim permaneci onde estava, pingando e tiritando de frio. Você nunca faz nada da maneira fácil, não é? Perguntou ela. Existe uma maneira fácil? Dave não riu. Se você acha que aparecer aqui semi-congelado com cara de cachorro que levou um chute vai melhorar a minha disposição a seu respeito, está redondamente... Parou de falar e me olhou por mais um momento, pensativa. Raios me partam, disse, parecendo surpresa. A verdade é que gosto de vê-lo assim. Está melhorando meu humor num grau quase irritante. Não era realmente a minha intenção, mas aceito. Ajudaria se eu pegasse uma gripe terrível? Dave pensou no assunto. Talvez, admitiu. A penitência envolve mesmo uma certa dose de sofrimento. Assenti com a cabeça sem precisar me esforçar para parecer infeliz. Enfiei a mão na bolsa com os dedos atrapalhados e tirei uma moedinha de bronze que ganhara do Simon algumas noites antes jogando bafo de cão com cacife baixo. Dave a pegou. Uma moeda de penitência, disse sem se impressionar. Isso é para ser simbólico? Dei de ombros fazendo cair mais lama no chão. Um pouco, respondi. Pensei em passar num cambista e pagar toda a minha dívida com você em moedas de penitência. E o que o deteve? Perguntou ela. Percebi que isso só a deixaria irritada e eu não estava ansioso por pagar a taxa do cambista. Lutei contra a ânsia de olhar nostalgicamente para a lareira e disse. Passei muito tempo tentando pensar num gesto que pudesse servir como um pedido adequado de desculpas a você. E resolveu que o melhor seria andar até aqui no pior tempo do ano? Resolvi que o melhor seria conversarmos. O mau tempo foi só um acidente afortunado. Dave amarrou a cara e se virou para a lareira. Então entre, disse. Foi até uma cômoda perto da cama e trouxe um roupão grosso de algodão azul. Entregou-o a mim e fez sinal para uma porta fechada. Vá tirar suas roupas molhadas. Torça-as na pia, senão vão levar uma eternidade para secar. Fiz o que ela mandou, depois trouxe as roupas e as pendurei nos ganchos em frente à lareira. Foi uma sensação maravilhosa ficar tão perto do fogo. À luz dele, pude perceber que a pele sob as minhas unhas já estava meio azul. Por mais que quisesse demorar-me ali e me aquecer, fui juntar-me a Dave na escrivaninha. Notei que o tampo tinha sido lixado e reinvernizado, embora ainda exibisse um aro negro como carvão no lugar onde o braseiro de pobre havia queimado a madeira. Senti-me muito vulnerável, sentado ali usando apenas o roupão que ela me dera, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Depois do nosso encontro anterior, comecei, lutando para não olhar na direção do anel carbonizado na escrivaninha. Você me informou que o valor total do seu empréstimo teria de ser pago no fim do período. Está disposta a renegociar isso? É pouco provável, respondeu ela secamente. Mas fique certo de que se você não puder quitar a dívida em dinheiro, ainda estou no mercado para obter certas informações, disse com um sorriso astuto e voraz. Assenti com a cabeça. Ela ainda queria ter acesso ao arquivo. Eu tinha esperança de que se dispusesse a reconsiderar agora que conhece a história toda. Havia alguém praticando malfeitorias contra mim. Eu precisava ter certeza de que o meu sangue estava seguro. Olhei-a com ar inquisitivo. Dave deu de ombros, sem tirar os cotovelos da mesa, com uma expressão de vasta indiferença. E tem mais, prossegui, olhando-a nos olhos. É perfeitamente possível que minha conduta irracional tenha se devido, em parte, aos vestígios de um veneno alquímico a que fui submetido numa ocasião anterior a este período. A expressão de Dave tornou-se rígida. O quê? Então ela não soubera. Isso me trouxe certo alívio. Ambrósia arranjou para que eu fosse dopado com poda de ameixa mais ou menos 1 hora antes da minha entrevista de admissão, e foi você quem lhe vendeu a fórmula. Você é muito petulante,
exclamou Dave com o rosto ofendido e indignado, embora pouco convincente. Ela fora apanhada de surpresa e estava exagerando demais no disfarce. O que eu tenho, respondi calmamente, é um gosto remanescente de ameixa e noz moscada na boca e, de vez em quando, um desejo irracional de esganar as pessoas sem que elas tenham feito nada mais ofensivo do que me dar um esbarrão na rua. A falsa indignação de Dave se desfez. Você não pode provar nada. E nem preciso, não tenho o menor desejo de vê-la encrencada com os professores, nem sendo julgada pela lei férrea. Olhei-a nos olhos. Só achei que você se interessaria pelo fato de eu ter sido envenenado. Dave ficou muito quieta, lutou para manter a compostura, mas a culpa foi se insinuando em sua expressão. Foi muito ruim? Perguntou. Foi, respondi em voz baixa. Ela desviou os olhos e cruzou os braços. Eu não sabia que era para o Ambrose, disse. Um ricaço idiota apareceu por aqui, fez uma oferta espantosamente boa. Dave tornou a olhar para mim. Agora que a raiva fria a deixara, ela me pareceu surpreendentemente pequena. Eu jamais faria negócios com o Ambrose, afirmou, e não sabia que seria usado contra você. Juro. Houve um longo momento de silêncio, rompido apenas por um ou outro estalido do fogo. Eu vejo a situação assim, comecei. Recentemente, nós dois fizemos uma coisa muito tola, uma coisa de que nos arrependemos. Apertei mais o roupão nos ombros. E embora essas duas coisas certamente não se anulem, parece-me que elas estabelecem uma espécie de equilíbrio. Estendi as mãos como se fossem os pratos equilibrados de uma balança. Dave me deu um sorrisinho constrangido. Talvez eu tenha me precipitado ao exigir o pagamento integral. Retribuí o sorriso e me senti relaxar. O que você acharia de voltarmos aos termos originais do nosso empréstimo? Parece justo, disse ela. Estendeu a mão por cima da escrivaninha e eu a apertei. O último resquício de tensão na sala evaporou-se e senti um antigo nó de preocupação desatar-se em meu peito. A sua mão está gelada, disse Dave. Vamos sentar perto do fogo. Trocamos de lugar e nos sentamos calados por vários minutos. Pelos deuses inferiores, disse ela com um suspiro explosivo, fiquei com muita raiva de você. Balançou a cabeça. Não sei se algum dia senti tanta raiva de alguém em toda a minha vida. Meneei a cabeça. Eu não acreditava realmente que você fosse se rebaixar à malfeitoria. Tinha certeza de que não podia ser você, mas todos ficaram contando histórias e falando de como você era perigosa. Aí, quando não quis me deixar ver o meu sangue... Deixei minha voz se extinguir e dei de ombros. Você ainda está mesmo tendo efeitos retardados da poda de ameixa? Perguntou ela. Pequenos rompantes, respondi. E pareço perder as estribeiras com mais facilidade, mas isso pode ser apenas tensão. Simon disse que provavelmente eu tenho princípios desvinculados no meu organismo, seja lá o que isso quer dizer. Dave franziu o senho. Eu trabalho aqui com um equipamento que não chega a ser ideal, disse, apontando para uma porta fechada. E lamento muito, mas o sujeito me ofereceu uma coleção completa do Valtium Tegnostai, acrescentou com um aceno para as estantes de livros. Normalmente eu nunca faria uma coisa daquelas, mas os exemplares não expurgados são simplesmente impossíveis de achar. Virei-me para ela surpreso. Você fez a poção para ele? É melhor do que entregar a fórmula, retrucou ela com ar defensivo. Parte de mim sentiu que eu deveria me zangar, mas a maior parte estava simplesmente feliz por se sentir aquecida e seca, sem uma ameaça de morte pairando sobre minha cabeça. Dei de ombros. Simon disse que você não sabe fazer porcaria de fatoração nenhuma, comentei puxando conversa. Dave baixou os olhos para as mãos. Não me orgulho de ter vendido a poção, admitiu. Então, passado um instante, levantou os olhos sorrindo. Mas o Tegnostai tem ilustrações deslumbrantes. Eu ri. Mostre-me. Horas depois, minhas roupas estavam secas e a chuva de granizo tinha se transformado numa nevada suave. A ponte de pedra seria uma sólida camada de gelo, mas, afora isso, a caminhada para casa seria muito mais agradável. Ao sair do lavatório, vi que Dave tornara a se sentar à escrivaninha. Fui até lá e lhe entreguei o roupão.
Não vou questionar sua honra perguntando por que você tem um roupão muito mais comprido e mais largo nos ombros do que qualquer coisa que uma jovem delicada do seu tamanho poderia usar. Dave deu uma bufadela indelicada e revirou os olhos. Sentei-me e puxei as botas. Estavam encantadoramente quentes por terem ficado perto do fogo. Depois peguei minha bolsa e pus 3 pesados talentos de prata na escrivaninha, empurrando-os para ela, que os olhou com curiosidade. Ganhei um dinheirinho nos últimos tempos, disse-lhe. Não é o bastante para quitar toda a minha dívida, mas posso adiantar o pagamento dos juros deste período, expliquei, acenando para as moedas. Um gesto de boa-fé. Dave sorriu e empurrou as moedas de volta pela mesa. Você ainda tem 2 onzenas até o fim do período. Como eu disse, vamos voltar à negociação original. Eu me sentiria mal tirando seu dinheiro antes da hora. Embora eu tivesse posto o dinheiro à disposição de Dave como uma sincera oferenda de paz, fiquei contente por conservar meus 3 talentos temporariamente. Há uma enorme diferença entre ter umas moedas e não ter nenhuma. Brota um sentimento de desamparo quando se tem a bolsa vazia. É como grãos para a semeadura. Ao final de um longo inverno, quando ainda restam alguns grãos, a pessoa pode usá-los como sementes. Ela tem o controle da própria vida. Pode usar essas sementes e fazer planos para o futuro. Mas se não tem grãos para semear na primavera, fica desamparada. Não há trabalho árduo nem boas intenções que façam a lavoura crescer se não houver sementes com que começar. Assim, comprei roupas, 3 camisas, um novo par de calças e meias de lã grossa. Comprei um chapéu, luvas e um cachecol para afastar o frio do inverno. Para a Auri, comprei um saquinho de sal marinho, uma saca de ervilhas secas, 2 potes de pêssegos em conserva e um par de chinelas quentes. Comprei um jogo de cordas para o alaúde, tinta e meia dúzia de folhas de papel. Também comprei uma robusta barra móvel de metal e a aparafusei na moldura da janela do meu quartinho no sótão. Eu sabia contorná-la com bastante facilidade, mas ela manteria seguras as minhas escassas posses, até mesmo diante dos ladrões mais bem intencionados. Pasta 43. Capítulo 43. Sem recado nem aviso. Olhei pela janela da frente da Anker, contemplando a neve que caía e girando ociosamente o anel de Dena nos dedos. O inverno pesava sobre a universidade e fazia mais de 1 mês que ela havia sumido. Eu dispunha de 3 horas antes da aula com Elodie e tentava decidir se a remota chance de encontrá-la valeria a longa e fria caminhada até Indy. Quando eu estava à janela, um ceáldico entrou pela porta, batendo com os pés para tirar os flocos de neve das botas e olhando em volta com curiosidade. O dia mal havia começado e eu era a única pessoa no salão da taberna. Ele se aproximou de mim com os flocos de neve derretendo na barba até se tornarem brilhantes gotas d'água. Desculpe incomodar, estou procurando um sujeito, disse, surpreendendo-me com a completa ausência de qualquer coisa que se assemelhasse a um sotaque ceáldico. Enfiou a mão no saco comprido e tirou um envelope grosso com um lacre vermelho sangue. K-Vot-E. Leu devagar, depois virou o envelope para mim. Para que eu pudesse ver à frente. Kvolt, Hospedaria Anker, Universidade, 2 milhas a oeste de Indy, Belenai, Bahrein, República Central. Era a letra de Dena. É Kvolt, na verdade, falei distraído. O E final é mudo. O homem deu de ombros. É você? Sou. Ele meneou a cabeça satisfeito. Bem, recebi isso em Tarbean, mais ou menos a 1 onzena. Comprei de um sujeito por um vintém sólido. Ele o tinha comprado de um marinheiro em Jumpuí por uma lasca de prata. Ele não conseguiu se lembrar do nome da cidade em que o marinheiro o tinha conseguido, mas era bem para o interior. O homem me encarou. Estou lhe dizendo isto para que não ache que estou tentando lhe passar a perna no negócio. Paguei um vintém sólido, depois vim pessoalmente de Indy, embora ficasse fora do meu caminho, disse. Correu os olhos pelo salão da taberna. Mas acho que um sujeito com uma bela taberna como essa não faria objeção em dar a um sujeito o que lhe é devido. Dei uma risada. A taberna não é minha, só tem um quarto aqui. Ah, murmurou ele, obviamente um pouco decepcionado.
Você tinha um jeito de proprietário parado aí. Mesmo assim, tenho certeza de que entende que preciso ganhar meu dinheiro com isto. Entendo. Quanto você acha que é justo? Ele me examinou de cima a baixo, olhando para minha roupa. Acho que eu ficaria contente se recebesse o meu vintém sólido de volta e um vintém mole de quebra. Peguei a bolsa e dei uma vasculhada. Por sorte, havia jogado cartas fazia algumas noites e tinha algum dinheiro aturense. Parece justo, falei e lhe entreguei o dinheiro. Ele começou a se afastar, mas deu meia volta. Só por curiosidade, indagou, você teria pago 2 vinténs sólidos para recebê-lo? Provavelmente, admiti. Quiste, praguejou ele e retomou o caminho da rua, batendo a porta ao sair. O envelope era de pergaminho pesado, amassado e sujo de tanto manuseio. O lacre exibia um cervo empinado diante de um barril e uma harpa. Pressionei-o com força entre os dedos enquanto me sentava. A carta dizia: Que volte. Lamento ter saído de Ingrid sem recado nem aviso. Mandei-lhe uma mensagem na noite da minha partida, mas imagino que você nunca a tenha recebido. Fui embora em busca de pastos mais verdes e de uma oportunidade melhor. Gosto de Ingrid e gozava do prazer da sua companhia ocasional, embora esporádica, mas é uma cidade cara para se viver e as minhas perspectivas tinham ficado menores nos últimos tempos. Ill é adorável, toda feita de um mar de colinas. O clima me agrada muito, é mais quente e o ar recende a mar. Talvez eu possa atravessar um inverno inteiro sem ficar de cama por causa dos pulmões, o meu primeiro em anos. Passei algum tempo nos pequenos reinos e vi uma escaramuça entre 2 bandos de homens montados. Foi um estrépito e uma gritaria de cavalos como nunca se ouviu. Também passei algum tempo navegando e aprendi toda a sorte de nós de marinheiro e como cuspir direito. Minha capacidade de praguejar também teve um grande desenvolvimento. Se você pedir com modos, da próxima vez que nos encontrarmos, pode ser que eu demonstre minhas novas habilidades. Vi minha primeira mercenária ademriana. Por aqui eles são chamados de camisas de sangue. Ela é pouco maior do que eu, com os mais incríveis olhos cinzentos. É bonita, mas estranha e calada, com tiques intermináveis. Não a vi lutar e não sei direito se quero ver, mas fico curiosa. Continuo enamorada da harpa. Atualmente moro com um cavalheiro habilidoso, cujo nome não direi, para a promoção do meu estudo dela. Tomei um pouco de vinho enquanto escrevia esta carta. Menciono isso para me desculpar pela maneira como grafei acima a palavra promoção. Promoção, quiste. Você sabe o que quero dizer. Peço desculpas por não ter escrito antes, mas andei viajando muito e só neste momento tive meios de escrever uma carta. Agora que terminei, imagino que demore um pouco mais até eu achar um viajante em quem possa confiar para fazer esta missiva começar sua longa viagem de volta a você. Penso em você com frequência e com carinho. Sua, D. PS. Espero que o seu estojo do alaúde esteja sendo útil. A aula de Elodie teve um início estranho nesse dia. Para começar, ele realmente chegou na hora. Isso nos pegou desprevenidos, já que nós, os 6 alunos remanescentes, havíamos adquirido o hábito de passar os primeiros 20 ou 30 minutos da aula batendo papo, jogando baralho e nos afligindo com um pouco que estávamos aprendendo. Nem notamos o nomeador mor até ele descer metade dos degraus da sala de aulas, batendo palmas para chamar nossa atenção. A segunda coisa estranha foi que Elodie estava usando sua toga formal. Eu já ouvira usá-la antes, quando a ocasião assim o exigia, mas sempre de má vontade. Mesmo nas entrevistas de admissão, ela costumava estar amarrotada e mal cuidada. Nesse dia, ele a usava como se a levasse a sério. A toga parecia recém-lavada e bem passada. Seu cabelo também não exibia o estado normal de desalinho. Parecia ter sido aparado e penteado. Ao chegar à frente da sala, ele subiu no estrado e se postou atrás do atril. Isso, mais que qualquer outra coisa, fez todos se empertigarem nos assentos e prestarem atenção. Elodie nunca usava o atril. Há muito tempo, disse ele sem qualquer preâmbulo, este era um lugar onde as pessoas vinham aprender coisas secretas. Homens e mulheres vinham para a universidade estudar a forma do mundo.
Fez uma pausa, olhou para nós e depois prosseguiu. Nesta antiga universidade não havia habilidade mais buscada que a denominação. Tudo o mais era reles metal. Os nomeadores caminhavam por estas ruas como pequenos deuses, faziam coisas terríveis, maravilhosas, e todos os outros os invejavam. Somente pela habilidade na denominação é que os estudantes eram promovidos em suas categorias, acrescentou. Um alquimista sem nenhuma capacidade de denominar era visto como algo lamentável, não mais respeitado que um cozinheiro. A simpatia foi inventada aqui, mas um simpatista sem a denominação bem poderia ser um carroceiro. Um artífice sem nomes que respaldassem seu trabalho era pouco mais que um sapateiro ou um ferreiro. Todos vinham aprender os nomes das coisas, disse Elodie, com ardor nos olhos escuros e a voz sonora e vibrante. Mas não se pode ensinar denominação por meio de regras ou memorização. Ensinar alguém a ser nomeador é como ensiná-lo a se apaixonar. É um caso perdido, não pode ser feito. O nomeador deu um sorrisinho nesse momento, parecendo pela primeira vez o Elodie que conhecíamos. Mesmo assim, os alunos tentavam aprender. E os professores tentavam ensinar, e às vezes conseguiam. Ele apontou um dedo e chamou. Feila, fez sinal para que ela se aproximasse. Venha. Feila ficou de pé, parecendo nervosa ao subir no estrado para se juntar a ele no atril. Todos vocês escolheram um nome que esperam aprender, disse o mestre, correndo os olhos por nós. E todos têm seguido seus estudos com graus variáveis de dedicação e sucesso. Lutei contra a ânsia de desviar os olhos, envergonhado, ciente de que meus esforços tinham sido débeis, na melhor das hipóteses. Pois onde vocês falharam, a Feila teve êxito, prosseguiu Elodie. Ela descobriu o nome da pedra. Virou-se de lado para fitá-la. Quantas vezes? 8, disse ela, baixando os olhos e torcendo nervosamente as mãos na frente do corpo. Houve um murmúrio de sincero assombro de todos nós. Ela nunca mencionara isso em nossas frequentes sessões de lamúrias. Elodie meneou a cabeça como que aprovando nossa reação. Quando a denominação ainda era ensinada, nós, nomeadores, usávamos nossa mestria com orgulho. O estudante que adquiria o domínio de um nome usava um anel com declaração de sua habilidade. Elodie estendeu uma das mãos diante de Feila e a abriu, revelando um seixo liso e escuro. E isso é o que a Feila fará agora como prova da sua capacidade. Assustada, Feila o encarou. Seus olhos correram entre ele e a pedra e seu rosto mostrou-se abalado e pálido. Elodie deu-lhe um sorriso tranquilizador. Ora, vamos, disse em tom delicado. Você sabe em seu coração secreto que é capaz disso, e mais. Feila mordeu o lábio e pegou a pedra, que pareceu maior em suas mãos que nas do mestre. Fechou momentaneamente os olhos e respirou fundo, devagar. Soltou o ar lentamente, levantou a pedra e abriu os olhos para que o objeto fosse a primeira coisa vista por ela. Olhou fixamente para a pedra e houve um longo momento de silêncio. A tensão cresceu na sala até ficar esticada como uma corda de harpa. O ar vibrava com ela. Passou-se um longo minuto, 2 minutos muito longos, 3 minutos terrivelmente longos. Elodie deu um suspiro alto, rompendo a tensão. Não, não, não! Disse, estalando os dedos perto do rosto de Feila para lhe chamar a atenção. Pôs uma das mãos sobre os olhos dela como se fosse uma venda. Você está olhando para ela. Não olhe para ela. Olhe para ela! Exclamou e retirou a mão. Feila ergueu a pedra e abriu os olhos. No mesmo instante, Elodie deu-lhe um tapa estalado na parte posterior da cabeça. Ela se virou para o professor com expressão indignada, mas Elodie apenas apontou para a pedra que ela ainda segurava na mão. Olhe! Disse empolgado. Os olhos de Feila voltaram-se para a pedra e ela sorriu como se visse um velho amigo. Cobriu-a com a mão e a aproximou da boca. Seus lábios se moveram. Houve um estalo súbito e agudo, como se uma gota d'água caísse numa frigideira de gordura quente. Seguiram-se dezenas de outros tão nítidos e rápidos que soaram como um velho estalando os dedos ou uma saraiva de granizo batendo num telhado duro de ardósia.
Feila abriu a mão, da qual escorreu um punhado de areia e cascalho. Com 2 dedos, ela mexeu a mistura de fragmentos soltos e tirou um anel de pura pedra negra. Era redondo como uma xícara e lisa como vidro polido. Elodin deu uma risada triunfal e envolveu Feila num abraço entusiasmado. Feila retribuiu, lançando impetuosamente os braços em volta dele. Os dois deram vários passos rápidos juntos, meio cambaleando, meio dançando. Ainda sorrindo, Elodin estendeu a mão. Feila lhe entregou o anel, que ele examinou cuidadosamente antes de menear a cabeça. Feila, disse em tom sério, eu a promovo à categoria de relar. Levantou o anel e pediu, sua mão. Quase timidamente, Feila estendeu a mão, mas Elodin balançou a cabeça. A mão esquerda, disse com firmeza. A direita significa uma coisa completamente diferente. Nenhum de vocês está nem de longe pronto para isso. Feila estendeu a outra mão e Elodin pôs o anel de pedra em seu dedo sem dificuldade. O resto da turma irrompeu em aplausos, aproximando-se às pressas para ver o que ela fizera. Feila abriu um sorriso radiante e estendeu a mão para todos a vermos. O anel não era liso como eu pensara inicialmente, era coberto por milhares de minúsculas facetas planas. Elas circundavam umas às outras num desenho sutil de remoinho, diferente de tudo que eu já tinha visto. Pasta 44. Capítulo 44. O Pegador. Apesar dos problemas com o Ambrose, de minha obsessão com o arquivo e de minhas inúmeras idas infrutíferas à Índia à procura de Dena, consegui terminar meu projeto na oficiaria. Eu gostaria de dispor de mais uma onzena para fazer alguns outros testes e mexer no aparelho, mas simplesmente não tinha tempo. O sorteio das admissões se aproximava e minha taxa escolar teria de ser paga não muito depois. Para que pudesse pôr meu projeto à venda, precisava que Kilvin o aprovasse. E foi assim que, não sem considerável inquietação, bati à porta do gabinete dele. O artífice Mor estava debruçado sobre sua bancada pessoal, removendo cuidadosamente os parafusos da carcaça de bronze de uma bomba compressora. Não levantou os olhos ao falar. — Pois não, Relarkvolt? — Terminei, mestre Kilvin, declarei com simplicidade. Ele levantou os olhos para mim, piscando. — É mesmo? — Sim, e tinha esperança de marcar uma hora para lhe fazer uma demonstração. Kilvin pôs os parafusos numa bandeja e esfregou as mãos. — Para isso estou disponível agora. Assenti com a cabeça e o conduzi pela oficina movimentada, passando pelo estoque até a oficina particular que ele me destinara. Peguei a chave e destranquei a pesada porta de madeira. Era uma oficina tão grande quanto qualquer outra, com sua própria fornalha de piso, bigorna, capela de exaustão de vapores, cuba de imersão e um sortimento de outros recursos essenciais do ofício de artífice. Eu tinha empurrado a bancada para um lado a fim de deixar metade da sala vazia, exceto por vários fardos volumosos de palha empilhados contra a parede. Pendurado no teto, em frente aos fardos, estava um espantalho tosco. Eu vestira com minha camisa queimada e calças de aniagem. Parte de mim gostaria de ter feito mais alguns testes no tempo que gastara costurando as calças e enchendo o boneco de palha. Mas, no final das contas, sou antes de mais nada um artista de trupe e todo o resto vem em segundo lugar. Como tal, não podia desprezar a oportunidade de uma pequena encenação. Fechei a porta atrás de nós enquanto Kilvin corria os olhos pela oficina, curioso. Resolvido a deixar meu trabalho falar por si, peguei a balestra e a entreguei a ele. A expressão do enorme professor toldou-se. — Relarkvolt, disse ele com a voz carregada de reprovação, não me diga que desperdiçou o trabalho de suas mãos no aperfeiçoamento de uma coisa tão horrenda. — Confie em mim, mestre Kilvin, retruquei, estendendo-lhe a arma. Ele me lançou um olhar demorado, pegou a besta e começou a examiná-la com a atenção meticulosa de um homem que passava todos os dias trabalhando com um equipamento mortífero. Passou o dedo pela corda bem trançada e esticada e inspecionou o braço curvo de metal do arco. Após vários longos minutos, meneou a cabeça, pôs um pé no estribo e o armou, sem qualquer esforço perceptível. Pensei em como Kilvin era forte. Meus ombros doíam e minhas mãos estavam cheias de bolhas por ter lutado com aquela coisa desajeitada nos dias anteriores. Entreguei-lhe a flecha pesada que ele também examinou.
Percebi que parecia cada vez mais perplexo. Eu sabia por quê. O arco não tinha nenhuma modificação nem siglística óbvias, nem a flecha. Kilvin encaixou o arco na besta e ergueu uma sobrancelha para mim. Fiz um gesto largo para o espantalho, procurando parecer mais confiante do que me sentia. Minhas mãos transpiravam e meu estômago estava embrulhado. Os testes tinham ido bem. Os testes eram importantes, eram como ensaios, mas a única coisa que realmente conta é o que acontece quando a plateia está olhando. Essa é uma verdade que todo artista conhece. Kilvin deu de ombros e levantou a balestra. Ela pareceu pequena, encostada em seu ombro largo, e o mestre levou um momento para fazer mira cuidadosamente pela parte superior. Fiquei surpreso ao vê-lo inspirar com calma, de leve, depois soltar o ar devagar, enquanto puxava o gatilho. A balestra sacudiu, a corda vibrou, a flecha anuviou-se no ar. Ouviu-se um ríspido tinido metálico e a flecha parou em pleno voo, como se tivesse batido numa parede invisível. Caiu com estrépito no piso de pedra, no meio da sala, a 4,5 metros do espantalho. Incapaz de me conter, dei uma risada e levantei os braços em triunfo. Kilvin ergueu as sobrancelhas e me olhou. Exibiu um sorriso maníaco. O mestre pegou a flecha no chão e tornou a examiná-la. Depois armou de novo a besta, mirou e apertou o gatilho. Clim! A flecha caiu no chão pela segunda vez, correndo um pouco para o lado. Dessa vez, Kilvin avistou a fonte do barulho. Pendurado no teto, no canto oposto da sala, havia um objeto de metal do tamanho de um lampião grande. Balançava de um lado para outro e girava de leve, como se alguém tivesse acabado de atingi-lo com um golpe de raspão. Tirei-o do gancho e o levei até onde mestre Kilvin aguardava, junto à bancada. — O que é esse negócio, Relarquivolt? — perguntou ele curioso. Pus o objeto na mesa com um baque forte. Em termos gerais, mestre Kilvin, é um dispositivo de oposição cinética de acionamento automático. Abri um sorriso orgulhoso. Mais especificamente, ele detém flechas. Kilvin curvou-se para examiná-lo, mas não havia nada para ver, exceto placas de ferro escuro sem traços característicos. Não havia nada a que minha criação se assemelhasse mais do que um grande lampião de 8 lados, todo feito de metal. E como você o chama? Essa era a única parte da minha invenção que eu não tinha conseguido concluir. Havia pensado numa centena de nomes, mas nenhum parecia se encaixar. Armadilha de flechas era vulgar, amigo do viajante era prosaico, aflige bandido era ridiculamente melodramático. Eu jamais poderia voltar a olhar nos olhos de Kilvin se tentasse usar seu nome. Venho tendo certa dificuldade com o nome, admiti, mas por enquanto eu estou chamando de pega-flechas. Grunhiu Kilvin. Ele não pega a flecha exatamente. Eu sei, retruquei exasperado, mas era isso ou chamá-lo de tinido. Kilvin me olhou de esguelha, os olhos meio sorridentes. Seria de se supor que um aluno do Elodin se mostrasse mais fluente nas denominações, Relarquivolt. Para o Delevare foi fácil, mestre Kilvin. Ele apenas fez um eixo melhor e lhe chapou seu nome. Não posso propriamente chamar isto de Oquivolt. Kilvin deu um risinho. É verdade, concordou. Tornou a se virar para o pega-flechas, inspecionando-o com curiosidade. Como funciona? Sorri e peguei um grande rolo de papel coberto de diagramas, uma siglística complicada, símbolos metalúrgicos e fórmulas trabalhosas de conversão cinética. Há 2 partes principais, expliquei. A primeira é a siglística, que forma automaticamente um vínculo simpático com qualquer pedaço fino de metal que se mova com velocidade a menos de 6 metros de distância. Não me incomoda em lhe dizer que levei uns bons 2 dias para defini-la. Dei um tapinha nas runas apropriadas no papel. No começo achei que só ela bastaria. Minha esperança era que, se eu ligasse uma cabeça de flecha em aproximação a um pedaço imóvel de ferro, ele absorveria o impulso da flecha e a tornaria inofensiva. Kilvin meneou a cabeça ao dizer: Isso já foi tentado. Eu deveria ter me dado conta antes mesmo de tentar. Na melhor das hipóteses, ele só absorve 1/3 do impulso e qualquer flechada com 2/3 de momento ainda será ruim. Apontei para um diagrama diferente e continuei.
O que eu realmente precisava era de algo que pudesse empurrar a flecha, e teria que empurrá-la muito depressa e com muita força. Acabei usando a mola de aço de uma armadilha para ursos, modificada, é claro. Peguei uma cabeça de flecha extra na bancada e fingi que ela se movia em direção ao pega-flechas. Primeiro, a flecha se aproxima e estabelece a ligação. Depois, o impulso da flecha que chega aciona o gatilho, como quando se pisa numa armadilha. Estalei os dedos com força e acrescentei. Então, a energia armazenada na mola empurra a flecha no sentido inverso, detendo-a ou até jogando-a para trás. Kilvin balançava a cabeça enquanto ouvia. Se ele precisa ser regulado de novo a cada vez que é usado, como deteve minha segunda flechada? Perguntou ele. Apontei para o diagrama central e expliquei. Ele não teria muita utilidade se só parasse uma flecha, ou se só parasse flechas vindas de uma direção. Eu projetei para ter 8 molas em círculo. Ele deve ser capaz de deter flechas vindas de várias direções ao mesmo tempo. Encolhi os ombros, como que me desculpando, e acrescentei. Em tese, isso eu ainda não pude testar. Kilvin olhou para o espantalho e observou. Meus 2 disparos vieram da mesma direção. Como é que o segundo foi bloqueado se essa mola já tinha sido acionada? Segurei o pega-flechas pela argola que havia montado no topo e mostrei que ele podia girar livremente. Ele fica pendurado numa argola giratória. O impacto da primeira flechada o fez girar ligeiramente, alinhando uma segunda mola. Mesmo que não o tivesse feito, a energia da flecha, ao se aproximar, tenderia a balançá-lo até a mola seguinte não disparada, assim como um catavento aponta para o vento. Na verdade, esse era um detalhe que eu não havia planejado. Tinha sido um acidente fortuito, mas não vi razão para dizer isso ao Kilvin. Toquei nos pontos vermelhos visíveis em 2 das 8 faces de ferro do pega-flechas e disse: Eles mostram as molas que foram disparadas. Kilvin tirou a peça de mim e a girou nas mãos. Como você reposiciona as molas? Puxei um dispositivo metálico que estava sob a bancada, pouco mais que um pedaço de ferro com uma alavanca comprida. Em seguida, mostrei a Kilvin o buraco de 8 lados na base do pega-flechas. Encaixei o dispositivo nele e pressionei a alavanca com o pé até ouvir um clique alto. Depois girei o pega-flechas e repeti o processo. Kilvin abaixou-se para apanhá-lo e o girou nas mãos enormes. É pesado, comentou. Tinha que ser robusto. Uma flechada de balestra é capaz de perfurar uma tábua de carvalho de 5 centímetros. Eu precisava que a mola saltasse com pelo menos o triplo dessa força para deter a flecha. Kilvin sacudiu a esmo o pega-flechas, segurando-o junto à cabeça. O objeto não fez nenhum ruído. E se as cabeças das flechas não forem de metal? Perguntou. Dizem que os salteadores Vicembe usam flechas de pederneira ou obsidiana. Baixei os olhos para as mãos e dei um suspiro. Bem, respondi devagar. Se as cabeças das flechas não forem de algum tipo de ferro, o pega-flechas não será acionado quando elas chegarem a menos de 6 metros. Kilvin deu um grunhido enigmático e repôs o aparelho na mesa com baque. Mas, se chegar a menos de 4,5 metros, qualquer pedaço de pedra ou vidro pontiagudos desencadeará um conjunto diferente de ligações, acrescentei em tom animado. Dei um tapinha no meu esquema. Orgulhava-me dele, já que também tomara a precaução de gravar nas peças embutidas de obsidiana a siglística do vidro de dureza dupla. Assim, elas não se estilhaçariam sob o impacto. Kilvin deu uma espiada no esquema, depois abriu um sorriso orgulhoso e soltou um risinho gutural. Ótimo, ótimo! E se a flecha tiver a cabeça de osso ou marfim? As runas referentes a ossos não são confiadas a um simples relar como eu, respondi. E se fossem? Indagou Kilvin. Mesmo assim, eu não as usaria, para que nenhuma criança, dando uma cambalhota, acionasse o pega-flechas com um pedaço de seu crânio em movimento rápido. Kilvin meneou a cabeça em sinal de aprovação. Eu estava pensando num cavalo a galope, disse, mas com isso você demonstra sua sensatez, mostra que tem a mente cuidadosa do artífice. Virei-me outra vez para o esquema e apontei. Dito isto, mestre Kilvin, a uma distância de 3 metros, um pedaço cilíndrico de madeira no movimento veloz acionará o pega-flechas.
Dei um suspiro. Não é uma boa ligação, mas é o bastante para deter a flecha ou para desviá-la, pelo menos. Kilvin curvou-se para examinar mais de perto o esquema, correndo os olhos pela página totalmente preenchida durante uns 2 longos minutos. — É tudo ferro? Perguntou. — É mais próximo do aço, mestre Kilvin. Tive medo de que o ferro fosse quebradiço demais a longo prazo. — E cada uma dessas 18 ligações está gravada em todas as molas? Indagou ele, apontando-as. Fiz que sim com a cabeça. — É uma grande duplicação do esforço, disse ele, mais em tom de conversa que de censura. Alguns diriam que é um excesso de construção. Eu me importo muito pouco com o que as outras pessoas pensam, mestre Kilvin. Só me importa o que o senhor pensa. Ele grunhiu, depois tirou os olhos do papel e se virou para mim. Tenho 4 perguntas. Meneei a cabeça esperando. Primeiro, por que fazer justamente isso? Ninguém jamais deveria morrer numa emboscada na estrada, respondi com firmeza. Kilvin esperou, mas eu não tinha nada mais a dizer sobre o assunto. Passado um momento, ele deu de ombros e apontou para o outro lado da sala. Segundo, onde você arranjou a... Seu senho franziu-se de leve. Te bem. A besta? Meu estômago se revirou quando ouvi essa pergunta. Eu havia alimentado a vã esperança de que, sendo ceáldico, Kilvin não soubesse que essas coisas eram ilegais ali na República. Afora isso, tinha torcido para que ele simplesmente não perguntasse. Eu a adquiri, mestre Kilvin, respondi evasivamente. Precisava dela para testar o pega-flechas. Por que não usar um simples arco de caça? Indagou Kilvin com ar severo, e assim evitar a necessidade de uma obtenção ilegal. Ele seria muito fraco, mestre Kilvin. Eu precisava ter certeza de que meu aparelho deteria qualquer flecha, e a balestra dispara flechadas com mais força do que qualquer arco. O arco longo modegano se equipara ao arco plano, disse Kilvin, mas não tenho habilidade para usar o arco plano, e a compra de um arco modegano está muito além das minhas posses. Kilvin soltou um suspiro profundo. Antes, ao fazer a sua lâmpada de ladrões, você fez uma coisa errada da maneira certa. Não gosto disso. Baixou os olhos para o esquema e acrescentou. Desta vez, você fez uma coisa certa da maneira errada. Assim é melhor, mas não totalmente. O melhor é fazer a coisa certa da maneira certa, concorda? Assenti com a cabeça. Ele pôs uma das mãos na balestra. Alguém viu você com isto? Fiz que não. Neste caso, diremos que é minha e que você a adquiriu a conselho meu. Ela ficará com o equipamento do estoque. Olhou-me com severidade e disse, e no futuro você me procurará se precisar de coisas desse tipo. Isso me incomodou um pouco, já que eu havia planejado revendê-la ao Slet. Mesmo assim, poderia ter sido pior. A última coisa que eu queria era criar encrencas com a lei férrea. Terceiro, não vejo menção a fios de ouro ou a prata no seu esquema, e também não consigo imaginar nenhuma serventia que eles pudessem ter num aparelho como o seu. Explique por que retirou esse material do estoque. Tive súbita e aguda consciência do metal frio do gramo encostado na parte interna do meu braço. Sua incrustação era de ouro, mas dificilmente eu poderia dizer isso a Kilvin. Eu estava sem dinheiro, mestre Kilvin, e precisava de materiais que não podia obter no estoque. Como a sua balestra? Fiz que sim. E a palha e as armadilhas para urso, acrescentei. Um erro vem atrás do outro, disse Kilvin em tom reprovador. O estoque não é uma barraca de prestamista e não deve ser usado como tal. Estou rescindindo a sua autorização para retirar metais preciosos. Baixei a cabeça, torcendo para parecer apropriadamente compungido. Você também trabalhará 20 horas no estoque a título de punição. Se alguém perguntar, você lhe dirá o que fez e explicará que, como castigo, foi obrigado a pagar o valor dos metais com um acréscimo de 20%. Quem usa o estoque como prestamista deve pagar juros como a um prestamista. Retraí-me ao ouvir isso. Sim, mestre Kilvin. Por último, disse ele, virando-se para pôr a mãozorra no pega-flechas, por quanto você imagina que uma coisa destas seria vendida, Relarquivolt? Meu coração aqueceu-se no peito. Isso significa que o senhor o aprova para venda, mestre Kilvin? O enorme artífice ursino fitou-me com ar intrigado.
É claro que eu aprovo Relarquivolt. É uma coisa maravilhosa, é uma melhoria para o mundo. Toda vez que uma pessoa vir isso, verá como a hora do artífice é usada para manter os homens em segurança e pensará bem dos artífices pela criação de uma coisa dessas. Baixou os olhos para o pega-flechas e franziu o senho pensativo. Mas para que o vendamos, ele precisa ter um preço. O que você sugere? Eu passara 6 onzenas pensando nessa pergunta. A simples verdade era que eu esperava que ele me rendesse dinheiro suficiente para pagar minha taxa escolar e os juros do empréstimo feito com a Deve, o bastante para me manter na universidade por mais um período. Sinceramente não sei, mestre Kilvin, quanto o senhor pagaria para evitar que a longa jarda de uma flecha de freixo lhe atravessasse o pulmão? Ele deu um risinho. Meu pulmão é muito valioso, mas vamos pensar em outros termos. O material soma... Deu uma olhadela no esquema. Cerca de 9 iotas, estou certo? Insolitamente certo. Balancei a cabeça. Quantas horas você levou para fazê-lo? Umas 100, talvez 120, mas grande parte disso foi com experimentação e testes. Provavelmente eu poderia fazer outro em 50 ou 60 horas. Menos, se fizer moldes. Kilvin assentiu com a cabeça. Sugiro 25 talentos. Isso lhe parece razoável? A soma me deixou sem fôlego. Mesmo depois de eu pagar o material ao estoque e de a oficina tirar sua comissão de 40%, o valor seria 6 vezes maior do que eu ganharia trabalhando com lâmpadas de convés. Era uma soma quase absurda. Comecei a concordar entusiasmado, mas então me ocorreu uma ideia. Embora me fosse doloroso, meneei lentamente a cabeça. Para ser sincero, mestre Kilvin, eu preferiria vendê-los por um preço mais baixo. Ele levantou uma sobrancelha. Eles pagarão, assegurou-me. Já vi pessoas pagarem mais por coisas menos úteis. Encolhi os ombros. 25 talentos são muito dinheiro. A segurança e a paz de espírito não devem ser acessíveis apenas aos que têm o bolso recheado. Acho que 8 seriam mais do que suficientes. Kilvin me olhou demoradamente e depois assentiu com a cabeça. Como você quiser, 8 talentos. Passou a mão pelo topo do pega-flechas, quase num afago, e disse, mas, como este é o primeiro e o único que existe, eu lhe pagarei 25 talentos por ele. Irá para minha coleção pessoal. Inclinou a cabeça para mim. Linsativa? Lin, respondi, agradecido, sentindo um grande peso de angústia sair dos meus ombros. Kilvin sorriu e fez um sinal para a mesa. Eu também gostaria de examinar o esquema com calma. Você me faria uma cópia? Por 25 talentos, respondi sorridente, empurrando o papel por cima da mesa. O senhor pode ficar com o original. Kilvin escreveu um recibo para mim e se retirou, agarrado ao pega-flechas, como uma criança com um novo brinquedo favorito. Corri para o estoque com meu pedaço de papel. Tinha de quitar minha dívida pelo material, inclusive o fio de ouro e os lingotes de prata, mas mesmo depois de a oficina tirar sua comissão, restaram-me quase 11 talentos. Passei o resto do dia rindo e assobiando feito um idiota. É como dizem, a bolsa pesada deixa o coração leve. Pasta 45. Capítulo 45. Consórcio. Sentei-me no frontal da lareira da Anker com meu alaúde no colo. O salão estava silencioso e cálido, repleto de pessoas que tinham ido me ouvir tocar. A noite do dia da cega era meu horário regular na taberna e era sempre movimentada. Mesmo quando o tempo estava péssimo, não havia cadeiras suficientes e quem chegava tarde era obrigado a se aglomerar em volta do bar, encostando-se nas paredes. Nos últimos tempos, a Anker tinha precisado chamar uma jovem extra nessa noite, só para agilizar o serviço de bebidas no salão. Do lado de fora, o inverno continuava a cravar suas garras na universidade, mas o ar no interior era morno e adocicado, com aroma de cerveja, pão e sopa. Ao longo dos meses, eu havia treinado lentamente minha plateia a ficar atenta, como convinha enquanto eu tocava. Por isso, o salão silenciou quando dedilhei a segunda estrofe de A Espera de Violet.
Eu estava em ótima forma nessa noite. Meu público havia comprado meia dúzia de bebidas para mim e, num arroubo de generosidade, um escriba jogara um vintém sólido no estojo do alaúde, onde ele reluzia em meio ao ferro opaco e ao cobre. Eu tinha feito o Simão chorar 2 vezes e a nova criada do Anker sorria para mim e corava com tanta frequência que nem eu conseguia deixar escapar o sinal. E a moça tinha olhos lindos. Que eu me lembrasse, era a primeira vez que eu realmente sentia ter algum controle sobre a minha vida. Havia dinheiro em minha bolsa, meus estudos corriam bem, eu tinha acesso ao arquivo e, apesar de ser obrigado a trabalhar no estoque, todos sabiam que o Kilvin estava tremendamente satisfeito comigo. A única coisa que faltava era Dena. Baixei os olhos para minhas mãos ao entrar no último refrão de A Espera de Violet. Eu havia bebido um pouco mais do que estava habituado e não queria me atrapalhar. Enquanto observava meus dedos, ouvi a porta da taberna abrir e senti um vento frio rodopiar pelo salão. O fogo balançou e dançou ao meu lado e ouvi o som de botas deslocando-se pelo assoalho de madeira. O salão fez silêncio para me ouvir cantar. Violet senta à janela, bebericando seu chá. É por amor que espera, amor que do mar voltará. Buscam-na os pretendentes e ela observa as marés, sempre de olhos pacientes. Dedilhei o acorde final, mas, em vez do estrondoso aplauso que eu esperava, houve apenas um ecoante silêncio. Levantei a cabeça e vi 4 homens altos parados diante da lareira. Os ombros e suas capas pesadas estavam molhados de neve derretida. Seus rostos eram sinistros. 3 deles usavam um boné preto e redondo que o distinguia como guardas, e como se isso já não fosse indicação suficiente do que faziam ali, cada um segurava um longo porrete de carvalho com aros de ferro. Os 4 me vigiavam como águias de olhar duro. O 4º homem diferenciava-se dos outros. Não usava o boné dos guardas e estava longe de ser tão alto ou espadaúdo quanto os demais. Ainda assim, seu porte era de inegável autoridade. O rosto era magro e severo e ele abria um pergaminho pesado, decorado com diversos lacres pretos de aparência oficial. Kvolt, filho de Arliden. Leu para o salão, em voz alta, clara e forte. Na presença destas testemunhas, eu vos convoco a prestar contas perante o tribunal da lei férrea. Sois acusado de consórcio com forças demoníacas, uso maldoso de artes antinaturais, agressão injustificada e malfeitoria. Nem é preciso dizer que aquilo me pegou completamente desprevenido. O quê? Perguntei estupidamente. Como eu disse, tinha exagerado um pouco nos drinks. O homem sisudo me ignorou e se virou para um dos guardas, ordenando: algeme-o. O guarda sacou um pedaço de ruidosa corrente de ferro. Até então eu estivera assustado demais para me sentir propriamente com medo, mas a visão desse sujeito carrancudo, tirando de um saco um par de algemas de ferro escuro, encheu-me de um pavor que transformou meus ossos em água. Simão apareceu junto à lareira, passando aos empurrões pelos guardas e se postando diante do 4º homem. — O que exatamente está acontecendo aqui? Perguntou num tom ríspido e raivoso. Foi a única vez que o ouvi falar como filho de um duque. Explique-se. O homem que segurava o pergaminho fitou-o com tranquilidade, depois enfiou a mão sob a capa e retirou uma sólida barra de ferro com um aro de ouro em cada extremidade. Simão empalideceu um pouco, enquanto o homem sinistro a levantava para que todos no salão a vissem. Ela não só era tão ameaçadora quanto os porretes dos guardas, como era um símbolo inequívoco da autoridade do homem. Ele era intimidador dos tribunais da República, e não um intimidador qualquer. Os aros de ouro significavam que podia convocar qualquer um a comparecer perante a lei férrea, sacerdotes, autoridades do governo e mesmo membros da nobreza, até o status de barão. Nesse momento, Anker também abriu caminho por entre o público aglomerado. Ele e Simão examinaram o documento do intimidador e constataram que era perfeitamente legítimo e oficial. Trazia a assinatura e o selo de toda sorte de pessoas importantes de Inde. Não havia nada a fazer, eu seria levado a responder perante a lei férrea.
Todos na taberna me viram ser acorrentado pelas mãos e pelos pés. Alguns pareceram chocados, outros confusos, mas a maioria simplesmente tinha um ar amedrontado. Quando os guardas me arrastaram pela aglomeração em direção à porta, apenas um punhado dos componentes do meu público se dispôs a me olhar nos olhos. Fizeram-me marchar pelo longo trajeto de volta a Inri, cruzando a ponte de pedra e a extensão plana da grande estrada de pedra. Ao longo de todo o percurso, o vento infernal enregelou o ferro que me atava as mãos e os pés, até ele queimar, morder e congelar minha pele. Na manhã seguinte, Simon chegou com Elxadal e aos poucos as coisas se esclareceram. Fazia meses desde que eu invocara o nome do vento em Inri, depois de Ambrose quebrar meu alaúde. Os professores haviam me acusado de malfeitoria e me fizeram ser publicamente açoitado na universidade. Tanto tempo se passara desde aquela ocasião que as marcas do açoite em minhas costas já não passavam de pálidas cicatrizes prateadas. Eu supusera que o assunto estivesse encerrado. Ao que parecia, não estava. Como o incidente havia ocorrido em Inri, fiquei sob a jurisdição dos tribunais da República. Vivíamos numa era civilizada e poucos lugares eram mais civilizados que a universidade e seus arredores imediatos, mas algumas partes da lei férrea haviam restado de tempos mais obscuros. Fazia 100 anos desde a última vez que alguém fora condenado à fogueira por consórcio ou artes antinaturais, porém as leis continuavam em vigor. A tinta havia desbotado, mas as palavras eram claras. Ambrose não estava diretamente envolvido, é claro. Era esperto demais para isso. Esse tipo de julgamento era nocivo à reputação da universidade. Se Ambrose tivesse feito essa acusação contra mim, teria enfurecido os mestres. Eles se empenhavam com afinco em proteger o bom nome da universidade, em geral, e do Arcanum, em particular. Assim, Ambrose não tinha ligação alguma com as acusações. Em vez disso, o caso fora levado aos tribunais de Inri por um punhado de nobres influentes da cidade. Oh, é claro que eles conheciam Ambrose, mas isso nada tinha de incriminador. Afinal, Ambrose conhecia todas as pessoas dotadas de poder, sangue ou dinheiro em ambos os lados do rio. Assim, tive de comparecer perante a lei férrea. Durante 6 dias, isso foi fonte de irritação e angústia extraordinárias para mim. Perturbou meus estudos, paralisou meu trabalho na ficiaria e cravou o último prego no caixão que usei para enterrar minhas esperanças de algum dia encontrar um mecenas local. O que começara como uma experiência aterrorizante não tardou a se transformar num processo tedioso, cheio de rituais e de pompa. Mais de 40 cartas de testemunho foram lidas em voz alta, confirmadas e transcritas nos registros oficiais. Houve dias repletos de nada além de longos discursos, citações da lei férrea, minúcias processuais, formas de tratamento formais, anciãos fazendo leituras de livros vetustos. Eu me defendi da melhor maneira que pude, primeiro no Tribunal da República, depois também nas cortes eclesiásticas. Arwyll e Elxadal depuseram a meu favor, ou melhor, escreveram cartas e as leram em voz alta nos tribunais. No fim, fui absolvido de qualquer delito. Julguei ter sido inocentado. Pensei ter vencido. Mas eu ainda era terrivelmente ingênuo em muitos sentidos. Pasta 46. Capítulo 46. Interlúdio. Um pouco de violino. Kvolt levantou-se devagar e deu uma espreguiçada rápida. Façamos uma pausa por hora, disse. Imagino que teremos mais do que o número habitual de pessoas no almoço de hoje. Preciso verificar a sopa e aprontar umas coisas. Acenou com a cabeça para o cronista, acrescentando. Talvez lhe convenha fazer o mesmo. O cronista continuou sentado. Espere um minuto, disse. Esse foi o seu julgamento em Inri? Baixou os olhos para a página desolado. É só isso? É isso, confirmou Kvolt. Não há muito que comentar, na verdade. Mas essa foi a primeira história que ouvi a seu respeito quando cheguei à universidade, protestou o cronista. A história de como você aprendeu Temano em um dia, de como proferiu toda a sua defesa em verso e depois foi aplaudido, de como...
Um monte de bobagens, imagino, interrompeu Kvolt com displicência, dirigindo-se ao bar. Você tem a essência da história. O cronista olhou para a página. Parece que você a está tratando com extremo descaso. Se você está aflito pelo relato integral, pode encontrá-lo em outro lugar. Dezenas de pessoas assistiram ao julgamento. Já foram escritos 2 relatos completos. Não vejo necessidade de acrescentar um terceiro. O cronista espantou-se. Você já conversou sobre isso com algum historiador? Kvolt deu um risinho gutural. Você está parecendo um amante rejeitado, disse e começou a tirar pilhas de tigelas e pratos debaixo do balcão do bar. Pode ter certeza de que é o primeiro a ouvir minha história. Você disse que houve registros escritos, observou o cronista de olhos arregalados. Está me dizendo que escreveu um livro de memórias? Indagou com um toque estranho na voz que soou quase como fome. Kvolt franziu o senho. Não, na verdade não, disse com um suspiro alto. Cheguei a começar uma coisa desse gênero, mas desisti. Era má ideia. Você escreveu tudo até o momento do seu julgamento em Indi? Indagou o escriba, fitando o papel à sua frente. Só então se deu conta de que ainda segurava a pena erguida sobre a página. Começou a desatarrachar e limpar a ponta de metal num pedaço de pano, com ar de vasta irritação. Se você já tinha tudo isso escrito, podia ter me poupado uma cãibra na mão neste último dia e meio. A testa de Kvolt franziu-se com ar confuso. O quê? O cronista esfregou vigorosamente a ponteira da pena com pano, cada movimento gritando sua dignidade afrontada. Eu já devia saber, tudo se encaixava bem demais, disse e levantou a cabeça com um olhar furioso. Sabe quanto me custou este papel? Perguntou com um gesto zangado para a sacola que continha as páginas concluídas. Kvolt simplesmente o encarou por um momento, depois riu, compreendendo tudo. Você me entendeu mal. Desisti do livro de memórias depois de um dia, mais ou menos. Escrevi um punhado de páginas. Nem isso. A irritação desapareceu do rosto do cronista, deixando uma expressão acanhada. Ah! Você é um amante magoado, comentou Kvolt com ar divertido. Santo Deus, acalme-se. Minha história é virginal. Suas mãos são as primeiras a tocá-la. Balançou a cabeça. Há algo diferente em escrever uma história. Não pareço ter jeito para isso. Saiu tudo errado. Eu adoraria ver o que você escreveu, disse o cronista, inclinando-se para a frente na cadeira, mesmo que sejam apenas algumas páginas. Isso foi há muito tempo, disse Kvolt. Nem sei se me lembro onde elas estão. Estão lá em cima no seu quarto, Hash, interpôs Bast, animado, na escrivaninha. Kvolt deu um longo suspiro. Eu estava tentando ser gentil, Bast. A verdade é que não há nada nelas que vale a pena mostrar a alguém. Se eu tivesse escrito algo digno de ser lido, teria continuado a escrever. Retirou-se para a cozinha e então foram ouvidos sons baixos e atarefados que vinham do cômodo dos fundos. Boa tentativa, comentou Bast em voz baixa, mas é um caso perdido, eu já tentei. Não me venha com instruções, retrucou o cronista mal-humorado. Sei extrair uma história de uma pessoa. Ouviram-se mais batidas no cômodo dos fundos, um esguichar de água, o som de uma porta se fechando. O cronista olhou para Bast. Você não deveria ajudá-lo? Bast deu de ombros e se afundou mais na cadeira. Passado um momento, Kvolt emergiu do cômodo dos fundos, carregando uma tábua de fatiar e uma tigela cheia de legumes recém-lavados. Acho que estou confuso, comentou o cronista. Como é que pode já haver 2 relatos escritos se você nunca os escreveu pessoalmente nem falou com o historiador? Você nunca foi levado a julgamento, não é? Disse Kvolt com ar divertido. Os tribunais da República mantêm registros minuciosos e a Igreja é ainda mais obsessiva. Se você tiver um desejo desesperado por detalhes, poderá vasculhar seus respectivos registros de depoimentos e livro de atas. Talvez seja o caso, concordou o cronista. Mas o seu relato do julgamento... Seria enfadonho, cortou Kvolt. Terminou de raspar as cenouras e começou a picá-las. Discursos formais intermináveis e leituras do Livro do Caminho. Foi maçante viver aquilo e seria maçante repeti-lo. Tirou as cenouras fatiadas da tábua e as pôs numa tigela próxima. De todo modo, é provável que eu nos tenha mantido por tempo demais na universidade, comentou. Precisaremos do tempo para outras coisas, coisas que ninguém jamais viu nem ouviu.
Não, Hash, gritou Bast, alarmado, empertigando-se na cadeira. Tinha uma expressão queixosa ao apontar para o bar. Beterraba? Kvolt baixou os olhos para a raiz vermelha escura na tábua, como se ficasse surpreso ao vê-la ali. Não ponha beterraba na sopa, Hash, pediu Bast. É horroroso. Minha gente gosta de beterraba, Bast, disse Kvolt, e é saudável, faz bem para o sangue. Detesto beterraba, comentou o outro numa tristeza de dar dó. Bem, retrucou Kvolt calmamente, como sou eu que estou terminando a sopa, eu escolho o que pôr nela. Bast pôs-se de pé e pisou duro em direção ao bar. Então, deixe que eu cuide dela, disse impaciente, fazendo um gesto de enxotar. Vá buscar umas linguiças e um daqueles queijos cheios de veias. Empurrou Kvolt para os degraus do porão e irrompeu cozinha adentro, resmungando. Logo depois se ouviu o som de coisas chocalhando e batendo no cômodo dos fundos. Kvolt olhou para o cronista e lhe deu um sorriso largo e preguiçoso. As pessoas foram entrando aos poucos na pousada Marco do Percurso. Chegavam em duplas e trios, cheirando a suor, a cavalos e a trigo recém-cortado. Riam e conversavam e arrastavam palhiço pelo assoalho limpo de madeira. O cronista trabalhou depressa. Os homens sentavam-se, inclinando o corpo para a frente na cadeira, ora gesticulando, ora falando com lenta determinação. O rosto do escriba se mantinha impassível, enquanto a pena ia arranhando a página, vez por outra, dando uma corrida rápida ao tinteiro. Bast e o homem que usava o nome de coach foram trabalhando juntos, como uma equipe harmoniosa. Serviram sopa e pão, maçãs, queijo e linguiça, cerveja, ale e água fresca da bomba dos fundos. Havia também carneiro assado para quem quisesse e torta de maçã fresquinha. Os homens e mulheres sorriram e relaxaram, contentes por tirarem o peso dos pés e se sentarem à sombra. O salão encheu-se do burburinho suave das conversas, enquanto as pessoas trocavam mexericos com vizinhos que conheciam a vida inteira. Insultos familiares, brandos e inofensivos como manteiga, eram trocados para lá e para cá, e os amigos travavam discussões amenas sobre de quem era a vez de pagar a cerveja. Por baixo de tudo, porém, havia tensão na sala. Um estranho jamais a notaria, mas ela estava ali, escura e silenciosa como uma corrente submarina. Ninguém falou de impostos, nem de exércitos, nem de como havia começado a trancar as portas à noite. Ninguém falou do que acontecera na pousada na véspera. Ninguém contemplou o pedaço de piso de madeira bem esfregado que não exibia um só vestígio de sangue. Em vez disso, houve piadas e histórias. Uma jovem esposa beijou o marido, provocando assobios e vaias no resto do aposento. O velho Benton tentou levantar a bainha da saia da viúva Creel com sua bengala e riu-se quando ela lhe deu um tapa. Duas garotinhas perseguiram uma a outra em volta das mesas, gritando e rindo, enquanto todos observavam e davam sorrisos afetuosos. Ajudou um pouco. Era tudo o que se podia fazer. A porta da pousada bateu com força ao se abrir. O velho Kobe, Graham e Jack entraram arrastando os pés, saindo do luminoso sol do meio-dia. Olá, coach, saudou o velho Kobe, correndo os olhos pelo punhado de pessoas espalhadas pela taberna. Hoje você está com uma boa turma por aqui. Você perdeu a maior parte, disse Bast. Ficamos completamente atordoados por um tempo. Sobrou alguma coisa para os retardatários? Perguntou Graham, afundando-se no banco. Antes que Coach pudesse responder, um homem de ombros de touro bateu com um prato vazio no balcão do bar e depois, delicadamente, o garfo ao lado dele. Isso, falou com voz trovejante, é que foi uma torta do cacete. Uma mulher magra de rosto franzido postou-se ao lado dele e repreendeu-o. Não comece com palavrões, Elias, disse em tom ríspido. Não tem motivo para isso. Ah, meu bem, retrucou o homem zarrão, não precisa se encrespar toda. Do cacete é um tipo de maçã, não é? Perguntou sorrindo para o pessoal sentado no bar. Uma espécie de maçã estrangeira lá de Atur, hein? O nome foi homenagem ao barão do cacete, se bem me lembro. Graham retribuiu-lhe o sorriso. Acho que ouvi falar disso. A mulher fuzilou com os olhos. Essas eu comprei dos Benton, disse o hospedeiro em tom manso. Ah, murmurou o lavrador corpulento com um sorriso. Então, eu me enganei. Catou uma migalha de crosta do prato e a mastigou com ar especulativo. Mas assim mesmo eu seria capaz de jurar que foi uma torta do cacete. Vai ver que os Benton arranjaram umas maçãs do cacete sem saber.
Sua mulher deu uma fungada, depois viu o cronista desocupado à mesa e puxou o marido para longe. O velho Kobe viu os dois se afastarem e meneou a cabeça. Não sei do que a mulher precisa na vida para ficar só um pouquinho satisfeita, mas espero que ela descubra antes que tire sangue do velho Eli, de tanto lhe dar bicadas. Jack e Graham concordaram com resmungos vagos. É bom ver o pessoal enchendo a casa, comentou o velho Kobe, olhando para o homem ruivo atrás do balcão do bar. Você é um belo cozinheiro, Coach, e tem a melhor cerveja num raio de 30 quilômetros. O pessoal só precisa de um pretextozinho para dar uma passada aqui. O velho Kobe deu um tapinha especulativo no lado do nariz. Sabe, disse ao hospedeiro, você devia arranjar um cantor ou qualquer coisa assim para as noites. Diabos, até aquele garoto dos Orrison sabe tocar um pouquinho do violino do pai. Aposto que ia ficar contente de vir tocar pelo preço de uns 2 copos. Correu os olhos pela pousada e acrescentou, um pouquinho de música é justamente do que esse lugar precisa. O hospedeiro assentiu com a cabeça, sua expressão era tão descontraída e amável que quase não chegava a ser uma expressão. Imagino que você tenha razão, disse Coach com a voz perfeitamente calma, uma voz perfeitamente normal, uma voz incolor e cristalina, como uma vidraça. O velho Kobe abriu a boca, mas, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Basti bateu forte com o nó de um dedo no balcão. Bebida? Perguntou aos homens sentados no bar. Acho que vocês todos gostariam de um traguinho antes de lhes trazermos algo para comer. Eles gostariam, e Basti ocupou-se atrás do balcão, servindo cerveja nos canecos e pondo-os nas mãos expectantes. Após um vagaroso momento, o hospedeiro recomeçou a se mover em silêncio ao lado do ajudante e foi buscar sopa na cozinha, e pão com manteiga, e queijo, e maçãs. Pasta 47. Capítulo 47. Interlúdio. Os versos de Cânhamo. O cronista sorria ao se dirigir ao bar. Foi uma hora inteirinha de trabalho, disse orgulhoso, ocupando um assento. Imagino que não tenha sobrado nada na cozinha para mim, não é? Ou um pedaço da torta que o Eli mencionou, acrescentou Jack esperançoso. O hospedeiro sorriu, secando as mãos no avental. Acho que talvez eu tenha me lembrado de reservar uma para o caso de vocês 3 aparecerem depois do resto. O velho Kobe esfregou as mãos. Nem me lembro da última vez que comi uma torta de maçã quentinha, disse. O hospedeiro voltou à cozinha, tirou a torta do forno, cortou-a e arrumou cuidadosamente as fatias nos pratos. Quando voltava com elas para o salão da taberna, ouviu vozes elevadas no outro aposento. Era um demônio sim, Jack, dizia o velho Kobe enraivecido. Eu lhe disse ontem de noite e vou dizer de novo 100 vezes. Não sou de mudar de ideia que nem os outros trocam de meias. Ergueu um dedo. Ele invocou um demônio que mordeu o sujeito e sugou o sumo dele feito uma ameixa. Eu soube disso por um camarada que conhecia uma mulher que assistiu a tudo pessoalmente. Foi por isso que o condestável e os ajudantes apareceram e tiraram ele de lá. Meter-se com forças obscuras é contra a lei, lá em Amari. Pois eu continuo a dizer que o povo só achou que era um demônio, insistiu Jack. Você sabe como é o povo. Eu conheço o povo, retrucou o velho Kobe, fechando a cara. Estou nesta vida há mais tempo que você, Jacob. E também entendo das histórias que conto. Houve um longo momento de silêncio tenso no bar até Jack desviar os olhos. Foi só jeito de falar, resmungou ele. O hospedeiro empurrou uma tigela de sopa para o cronista. O que está vendo? O escriba lançou-lhe um olhar dissimulado. O Kobe está nos falando do julgamento do Kvolt em Inri, disse com um toque convencido na voz. Não se lembra? Ele começou a contar a história ontem à noite, mas só chegou à metade. Pois então, disse Kobe, correndo os olhos em volta, como se os desafiasse a interrompê-lo. Foi um aperto danado. O Kvolt sabia que se o considerassem culpado, iam pendurá-lo na corda. Disse com um gesto ao lado do pescoço, como se segurasse um laço, e deixou a cabeça pender de banda. Mas o Kvolt tinha lido um montão de livros quando estava na universidade, e sabia lá os seus truques. Prosseguiu. Parou para abocanhar uma garfada de torta e fechou os olhos por um momento enquanto mastigava. Ai, pelo senhor e senhora, disse consigo mesmo, isso é que é torta. Juro que é melhor do que a mamãe fazia antigamente. Ela sempre foi unha de fome com açúcar. Deu outra mordida e uma expressão de júbilo espalhou-se por seu rosto curtido. Quer dizer que o Kvolt sabia um ou outro truque? Instigou o cronista. Como? Ah! Kobe pareceu lembrar-se. Certo.
Sabe, no livro do Caminho tem 2 versos que, quando o sujeito sabe ler em voz alta, naquele temano antigo que só os sacerdotes conhecem, a lei férrea diz que ele passa a ser tratado como clérigo. Isso quer dizer que nenhum juiz da República pode fazer porcaria nenhuma contra ele. Quando o sujeito lê essas linhas, o caso dele tem que ser decidido pelos tribunais da igreja. O velho Kolbe pegou outro pedaço de torta e o mastigou lentamente antes de engolir. Essas 2 linhas são chamadas de versos de cânhamo, porque, se a pessoa os conhece, pode evitar ser enforcada. Os tribunais da igreja não podem enforcar o sujeito, sabem? Quais são os versos? Indagou Bast. Bem que eu adoraria saber, respondeu o velho Kolbe em tom pesaroso. Mas não falo temano. O próprio Kvolt não falava, mas decorou os versos antes da hora. Aí fingiu que estava lendo e o Tribunal da República teve que soltá-lo. Ele sabia que tinha 2 dias até um juiz teliniano conseguir chegar lá de longe a Amari. Assim, tratou de aprender temano. Leu livros e passou um dia e uma noite inteiros praticando. E era de uma inteligência tão grande que, no fim do estudo, sabia falar temano melhor do que a maioria do pessoal que tinha passado a vida inteira fazendo isso. Após uma breve pausa, Kolbe prosseguiu. Depois, no segundo dia antes de o juiz aparecer, Kvolt preparou uma poção para tomar. Era de mel, de uma pedra especial encontrada na cabeça das cobras e de uma planta que só cresce no fundo do mar. Quando bebeu a poção, ela tornou a voz dele tão doce que todos os que o ouviam não podiam deixar de concordar com tudo o que ele dizia. Aí, quando o juiz enfim apareceu, o julgamento todo só durou 15 minutos. Completou Kolbe com um risinho. Kvolt fez um belo discurso em temano perfeito. Todo mundo concordou com ele e todos foram para casa. E ele viveu feliz para sempre, disse baixinho o homem de cabelo ruivo atrás do balcão do bar.